Graça e paz para todos, meus amados e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. E nesta tarde eu gostaria tão somente de deixar uma mensagem da parte de Deus, que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 33, e diz assim a palavra do Senhor: Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Meus queridos, aqui está uma passagem bastante conhecida de todos nós, que é uma das maiores pérolas do Evangelho, que fala acerca do bom samaritano. Se você ler essa passagem a partir do versículo 25, você vai ver que um certo doutor da lei chega para Jesus e faz uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Nós sabemos que um doutor da lei era um homem sábio, era um homem muito estudado, um homem que conhecia as sagradas escrituras, mas ele chegou até Jesus com essa pergunta para querer colocar Jesus à prova, como diz aqui no versículo 25, e esse que um doutor da lei, tentando, dizendo que farei para herdar a vida eterna. E Jesus ali, meus queridos, com toda a sua sabedoria, aí diz assim para aquele homem: que está escrito na lei? Aí ele responde, aquele homem. E respondeu ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, irmão, ele sabia o que é que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Aí, meus queridos, quando Jesus disse-lhe Jesus: bem, faze isto e viverás. Aí, ele querendo se justificar, conforme está no versículo 29, ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse-lhe: quem é o meu próximo? Aí, meus amados, aí Jesus começa agora a abrir os olhos espirituais daquele homem e começa a lhe contar ali uma parábola, dizendo que um certo homem que vinha de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando e retiraram e deixando ele meio morto. Veja bem, para que você possa entender, um homem ele descia de Jerusalém para Jericó. Provavelmente este homem era um viajante. E ali, meus queridos, este homem, ele caiu na mão do salteador, ou seja, aqueles ladrões chegaram, começaram ali a espancar aquele homem, tomaram tudo que aquele homem tinha e deixaram ele quase morto ali na beira daquele caminho. E diz a palavra de Deus, Jesus contando a parábola, que no versículo 31, ocasionalmente descia no mesmo caminho um sacerdote, e vendo passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo e passou de largo. Veja bem, tanto o sacerdote como o levita eram homens que serviam a Deus, homens que estavam na casa de Deus, como o sacerdote que fazia sacrifício, para o povo. O levita era aquele ministro de louvor que louvava na igreja. Mas porém, meus queridos, todos dois olharam, viram aquele homem ali caído na beira do caminho, mas não deram importância alguma. Eles foram embora, meus queridos. Por quê? Eles não tinham amor pelo o seu próximo. Muitas vezes, irmão, se você observar direitinho, as pessoas hoje estão dentro da igreja, muitas vezes
prega um evangelho, mas não vive aquilo que prega. Porque se pregasse aquilo que prega, meus queridos, a pessoa liberava perdão, a pessoa amava o seu próximo, a pessoa ajudava os mais necessitados, mas não fazem isso. Só pensa, essas pessoas que não pregam aquilo que vive, só pensa em si mesmo, só pensa em si próprio, não pensa no seu irmão, não pensa no ser humano. Muitas vezes passa ali no caminho, vê uma pessoa pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda, mas não estão nem aí. Aqueles dois homens, aquele sacerdote, aquele levita, passaram de largo, não deram atenção, deixaram aquele homem ali quase morto, precisando de um socorro, de uma ajuda, mas não. Eles não deram a mínima importância. Aí, meus queridos, Jesus continua dizendo falando sobre essa parábola, e diz aqui no capítulo 33, mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha aí, um samaritano que não fazia parte, aleluias, da linhagem daquele homem que estava ali caído no chão, que era um judeu, mas ele não fez acepção de pessoa. O que foi que ele fez? Ele chegou perto daquele homem, aproximou-se dele, cuidou das suas feridas, aplicou-lhe azeite e vinho. Olha aí, o azeite que representa a unção e o vinho, meus queridos, que representa a alegria. E pondo sobre ali o seu cavalo, levou para uma estalagem e cuidou daquele homem. Olha, irmão, meu Deus, olha só o que foi que esse homem fez em favor daquele homem que estava caído. Veja só que lição, meus queridos, para nós que estamos dentro da igreja. Veja só, irmão, ele cuidou daquele homem, colocou ali vinho, colocou azeite, curou as feridas dele e levou ali até uma estalagem. Essa estalagem, meus queridos, espiritualmente falando, representa hoje a igreja, meus amados. Representa o lugar onde Deus, Ele quer que a gente, que somos cristãos, traga o povo para a igreja. Aquele povo que está na sarjeta, aquele povo que está leproso, aquele povo que não conhece a Deus, aquele povo que está na beira do caminho, aquelas pessoas que estão sem esperança. É isso que nós devemos fazer. Aquele homem levou ele para uma estalagem que, espiritualmente falando, representa a igreja. Amém? E a Bíblia vai dizer aqui, está aqui na passagem, no capítulo 10, que quando ele chegou ali, ele cuidou daquele homem e disse ali, e partindo, versículo 35, partindo a outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ali ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ou seja, ele colocou aquele homem ali, cuidou dele e falou àquele hospedeiro, que era o dono daquela estalagem, para que tudo que aquele homem gastasse, na volta, ele pagaria. Olha aí, meus queridos. Olha que mensagem forte. Olha só o coração deste homem. Amém? Este homem, meus queridos, que é o bom samaritano, ele representa hoje, sabe quem? A pessoa, meus queridos, de Cristo. Amém? Porque nós, como estávamos no mundo, nós estávamos caídos ali na beira do caminho. A gente não servia. A gente estava, meus queridos, ferido. Nós estávamos desprezados pelo mundo. Nós estávamos ali na sarjeta,
precisando de alguém para nos socorrer. Aí Jesus chega, Jesus cura nossas feridas, Jesus coloca azeite, coloca óleo, nos leva para dentro da igreja para cuidar de nós. Este homem, ele representa a pessoa de Cristo. Mas, meus queridos, a mensagem não acabou. Ainda tem muita coisa aqui para que eu possa falar, para que você possa se alimentar da palavra de Deus. Porque coisa boa, meus queridos, é quando você tira um tempo seu para ouvir a palavra de Deus. Aquele tempinho que você muitas vezes está na sua casa, você está sem fazer nada, você se assenta ali na sua cadeira ou até mesmo na sua cama. Pega ali, meus queridos, o seu iPhone, pega ali o seu celular, vá lá no YouTube, coloque lá DC Cristiano Sales e comece ali a ouvir as mensagens que eu coloquei nesse canal, para que você possa ouvir, para que você possa compartilhar para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra da parte de Deus, possa se alimentar também. E para, meus queridos, concluir essa mensagem, tem muitas coisas que eu aprendo nessa passagem. E uma das coisas que eu aprendo, meus queridos, nessa passagem, é que você pode socorrer uma pessoa, você pode cuidar, você pode dar o que aquela pessoa precisa, mas o mais importante é você oferecer para aquela pessoa a unção de Deus, a alegria do Espírito Santo, é aquilo que Deus colocou no seu coração, como eu falei, que é a palavra de Deus. Esse é o mais importante, é o alimento espiritual, amém? Porque não adianta você somente dar comida, você somente socorrer, curar feridos, mas também você tem que dar o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E uma das coisas que eu aprendo aqui nesta passagem, meus queridos, é que para você primeiro se aproximar de Deus, você tem que se aproximar do seu próximo. Amém? Não adianta você querer também querer chegar até o reino de Deus, querer fazer a vontade de Deus, querer agradar a Deus, mas se esquecer do seu próximo. Não, primeiro você tem que se aproximar do seu próximo, ajudar ele, socorrer o seu próximo, dar aquilo que ele precisa. Se você está com a sua despensa cheia, divida com o seu próximo. Se você tem um dinheiro no seu bolso sobrando, se você pode ajudar, ajude ele, dê uma água a ele. Amém? É isso aí, meus queridos. Você tem que tocar, tá tocando no coração de Deus, toque primeiro no seu próximo. Olha só o que o apóstolo Paulo fez lá está em Atos dos Apóstolos. Aliás, o apóstolo Pedro, né? Pedro, quando tinha um homem que estava ali na porta do templo, que era coxo, que pedia esmola, amém? As pessoas não davam atenção nenhuma àquele coxo, dava algumas moedinhas, né? Ali aquele homem. E quando Pedro, aleluias, é bom a gente ler aqui, irmãos. Veja bem, já estou concluindo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Pedro e João. Aí quando eles chegaram ali naquele templo ali, que aquele homem que estava ali na porta do templo pedindo esmola, que era um homem coxo, aí Pedro e João disse: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, levanta. Aliás, ele começou agora a usar a palavra de Deus. Olha aí, irmãos, chegou naquele homem e disse, olha, no capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E quando ele olhou, disse, olha, não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou.
em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou-se e ficou curado ali da sua paralisia, e tomando pela mão direita, levantou, e os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou e começou a dar glória a Deus. Veja aí, irmãos, o que nós devemos fazer. Não é somente dar comida, dar dinheiro, mas não, usar a palavra de Deus com muita autoridade, como fez ali Pedro e João, e aquele homem ficou o quê? Ficou são e curado. Amém? Olha, irmão, essa palavra é muito forte. Se eu pudesse, eu passava a tarde todinha pregando esta palavra. Amém? Então, meus amados, que fique para nós neste dia, nesta tarde tão maravilhosa, essa parábola do bom samaritano, que tem muita coisa a nos ensinar. Amém? E que você possa meditar, refletir e passar também essa mensagem para as pessoas, para que elas possam ouvir e também se alimentar da palavra de Deus e se alegrar junto conosco. Amém, meus queridos? Que Deus continue vos abençoando. Ore pela minha pessoa, diácono Cristiano Sales, para que eu possa sempre trazer uma mensagem para o teu coração.